Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Estamos aqui novamente, continuamos em pandemia. Trouxe esse tema para vocês que fala sobre brincadeiras, os jogos e os jovens. Ele é continuação daquele tema que nós vimos no primeiro ano ou no primeiro bimestre do primeiro ano, que fala sobre esportivização das práticas corporais. É um tema que que já caiu também no Enem, que fala sobre brincadeiras. E falar sobre brincadeiras numa situação que é onde os jovens eles usufruem mais as brincadeiras eletrônicas, é trazer novidade para vocês. Eu acredito que muito das brincadeiras que serão faladas aqui, poucos tenham praticado. E nós vamos procurar vivenciar essas brincadeiras e jogos nas nossas aulas práticas esse ano. Mesmo porque a gente precisa fazer atividades que não tenha muito contato um com o outro. Aí eu trouxe para vocês aqui, tá? Brincadeiras, os jogos e os jovens. Aí eu faço a pergunta para vocês: jogos e brincadeiras são direcionados a pessoas de uma idade específica? O que vocês acham? Lógico que não, não é isso? Os jogos e brincadeiras são práticas que podem ser desenvolvidas por todos, independente de idade, sexo ou classe social, entendeu? Ou seja, qualquer um pode praticar qualquer tipo de brincadeira, qualquer tipo de jogos, independente de idade, sexo ou classe social. E vou mais além. Segundo a Constituição Federal de 1988, o lazer é necessidade básica e direito do cidadão. Dessa forma, os jogos e brincadeiras são manifestações corporais lúdicas que podem e devem ser realizadas por todas as pessoas. Ou seja, precisamos cobrar dos nossos políticos áreas e ambientes apropriados para a prática do lazer. Está escrito na Constituição. Então a gente precisa de quadras poliesportivas, parques ambientais, tá? Praças para as nossas crianças brincarem de qualquer forma, porque está dentro da lei, entendeu? Vamos avançar. Qual a diferença entre brincadeira, jogo e esporte? Aí eu trouxe para vocês aqui o futebol, que é um esporte que é praticado por todos, dentro daquele princípio que eu falei para vocês, que todo esporte surgiu de uma brincadeira, que virou jogo, que virou esporte. O que é que vocês acham? Qual a diferença entre eles? A diferença está aqui, pessoal. Você pratica independentemente de regra, independente da habilidade da pessoa, entendeu? Que é a questão da brincadeira. Na questão do jogo, já existe uma certa cobrança da regra, mas também não existe a questão daquela obrigatoriedade dos mais aptos ao jogo, entendeu? Já o esporte, ele cobra a questão dos mais aptos, entendeu? Ou seja, ele procura que apenas os mais aptos pratiquem essa modalidade. Já as brincadeiras não, ela dá prioridade a todos. Os jogos também. Já o esporte ele dá prioridade apenas aos mais aptos, aqueles mais habilidosos para aquela modalidade esportiva. Tá bom? E aqui eu trouxe para vocês as divisões das brincadeiras e jogos, esporte, a questão do divertimento. A brincadeira ela é mais lúdica das atividades, quer dizer, a ludicidade é a forma mais apta para todos praticarem, entendeu? Na questão do jogo, presente em grau menor do que na brincadeira, quer dizer, a ludicidade, mas maior do que no esporte, quer dizer, a ludicidade ainda existe dentro do esporte, do jogo, mas ela já é
menor do que o esporte. Já o esporte em si, pouca presença de divertimento, quer dizer, pouca presença de ludicidade, pois há cobrança de resultados, influência da mídia, da política, aspectos financeiros, quer dizer, os aspectos financeiros começam a cobrar já na questão do esporte, principalmente os esportes de rendimento. Nas ações, o que é que nós temos dentro das brincadeiras? Diversão e liberdade de ação, com alto grau de espontaneidade, tá? Quer dizer, a ludicidade existe, mas existe a questão de ser espontâneo, entendeu? Ou seja, a prática ela continua para o todo, ou seja, todos podem praticar. Já na questão do jogo, perda gradual da espontaneidade, seguido uma ordem estruturada, quer dizer, já tem uma certa cobrança na questão de regras, entendeu? Já tem uma limitação, já não é mais para todos, já tem uma limitação dos praticantes. Já no esporte, a disputa física e a competição são os principais elementos do esporte aqui já. Ou seja, o esporte aqui já não é para todos, apenas para os mais aptos ou os menos espontâneos. A questão do resultado, sem preocupação com o resultado ou recompensas extrínsecas, né? No jogo, mais ou menos competitivo, os jogos já são mais ou menos competitivos, já existe uma certa cobrança, né? Os primeiros se aproximam mais do esporte, o mais competitivo se aproxima das brincadeiras, quer dizer, já existe uma certa cobrança, as regras já são mais aproximadas do esporte, entendeu? E o esporte, necessidade de alto grau de habilidade, quer dizer, já existe uma limitação, apenas os mais aptos praticam ou têm oportunidade de praticar. Já tem uma cobrança de rendimento, especialização e treinamento, quer dizer, já tem treinamento. Já as brincadeiras não existe o treinamento e nem no jogo existe o treinamento. Já no esporte já tem a cobrança do treinamento. As regras. Sem regras fixas, quer dizer, na brincadeira não existe regras fixas. Quando fixas são estipuladas e desfeitas pelos participantes, ou seja, se não está adaptada para todos, nem todos se adaptaram à regra, tira a regra, faz outra. Já existe essa questão, ainda existe essa questão de poder mudar a regra. Já no jogo, existe a priori de uma sistematização de regras fixas, quer dizer, já tem uma cobrança de regras fixas, são importantes para a organização e motivação. Já no esporte, regras rígidas e universais, quer dizer, o esporte já tem aquela regra universal, onde ele é praticado, seja aqui no Brasil, é a mesma regra praticada lá no Japão, que é do outro lado do mundo, já existe uma universalização da regra. E o esporte aqui também já são cobrados já são regidos pelas instituições. No caso do futebol, que é a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol. Exemplos. Eu trouxe aqui o voleibol, né? Bater a bola de vôlei na parede, quer dizer, é uma brincadeira. Bater a bola de vôlei de forma de toque, de forma de manchete, tá? Cortando a bola. Já um jogo dentro da modalidade voleibol, os 3 cortes, aquele que conta 3 passes, né? E no final ataca uma cortada. Já é um jogo pré-desportivo. Já no esporte já tem Campeonato Mundial de Vôlei, Liga Mundial de Vôlei, quer dizer, já é o esporte em si, tá? Origem dos jogos e das brincadeiras. Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, uma figura onde ela relata, tá?
é uma figura histórica onde você pode ver, independente de classe social, e é uma figura bem antiga, onde você vê vários tipos de brincadeira, ou seja, brincadeiras de influência africana, brincadeiras de influência asiática, europeia, tá? Que foram adaptadas para ser praticado em determinadas regiões, em determinados estados, entenderam? Ou seja, existem relatos históricos dessas brincadeiras que hoje são pouco praticadas por vocês, jovens. Origem dos jogos e das brincadeiras. Elementos culturais e históricos de um povo. Eu trouxe uma anotação aqui para falar para vocês. Existem muitas versões sobre a origem dos jogos e das brincadeiras conhecidas atualmente. Eloise Bruch apresenta alguns elementos interessantes sobre essa questão. Segundo essa autora, a origem dos jogos e das brincadeiras está ligada aos elementos culturais de determinados povos e aos fatores históricos que proporcionaram o seu aparecimento. Um fato com o qual muitos autores concordam é que os jogos e brincadeiras, em sua origem, não estavam relacionados exclusivamente aos sentimentos de diversão, como se conhece atualmente. Os jogos possuem uma ligação com aspectos mágicos, com cerimônias que celebram algum feito observado na natureza, ou seja, os jogos e brincadeiras eles sofrem influências de determinadas passagens da nossa história, por exemplo, influência da guerra, influência da natureza, influência da cultura regional de determinado país ou determinada região. Conforme essas influências elas existem, as brincadeiras e jogos são adaptadas a essas influências, tá? Brincadeiras e jogos, relação com a cultura. Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, um jogo de influência europeia, onde os praticantes são pessoas idosas, que é o jogo ele é um jogo tradicional da Europa, tá? Que é a brocha. São muitos jogadores de origem europeia que possuem resgatar com os alunos desde que aqueles mais atuais em nossa cultura, como a bocha, até os mais incomuns como o gramão. Quer dizer, esse jogo ele tem uma influência europeia, tá? Eles são praticados mais por pessoas idosas, mas isso não quer dizer que vocês jovens possam praticar, não possam praticar, entendeu? Mas é um jogo elitizado também, essa bocha, tá bom? E é muito praticado pela região sul, o pessoal da região sul pratica muito isso aqui, tá? Já aqui eu trouxe um que é onde vocês têm mais liberdade de praticar. Aqui é mais praticado pelos jovens, que é a questão da bolinha de gude, entendeu? Poucos de vocês podem ter praticado isso aqui, mas ela existe, ela tem as regras bem livre para se praticar, entendeu? Mas o importante aqui é que ela é bem vivenciada pelos jovens, tá? Influência africana. Olha aqui que eu trouxe para vocês o peão. Não sei se algum de vocês já jogaram peão. Eu cheguei a brincar com esse objeto aí. Mas é uma brincadeira de origem africana, onde você usa um fio para rodar esse peão aí, entendeu? Que é uma brincadeira bem tradicional do meu tempo, tá? Aqui outra brincadeira africana, a pipa, entendeu? Esse já é mais aproximado de vocês. Vocês já praticaram esse tipo de brincadeira. Eu trouxe aqui também elementos indígenas nos jogos tradicionais. Quer dizer, vários jogos tradicionais têm sua influência indígena. Que eu trouxe de anotação aqui para vocês.
o contato com a natureza também é uma marca forte da cultura indígena. Brincadeiras em grandes grupos nos rios, nas árvores, na mata, na oca e nos jogos imitando animais são divertimentos presentes na infância indígena. Além disso, as crianças das aldeias constroem grande parte de suas brincadeiras usando elementos da natureza como folhas, fios, troncos, barro e semente. Quer dizer, a influência indígena ela nas brincadeiras ela é muito importante. Por quê? Porque o indígena, além dele inventar suas brincadeiras, eles mesmos confeccionavam os objetos para essas brincadeiras, usando coisas da natureza. Isso é muito importante. E eles não deixam essa cultura deles morrer, entendeu? Eles sempre passam de pai para filho, de filho para pratica e ensina seus filhos, e essas brincadeiras não deixam de fazer parte da cultura deles, ou seja, eles estão sempre vivenciando ela, tá? Aqui eu trouxe para vocês também um jogo de tabuleiro que teve origem na Índia. Em sua trajetória para o Ocidente, as peças foram sendo substituídas. Elefantes, marajás e carros de guerra foram sendo transformados em bispos, reis e torres de castelo. Quer dizer, o xadrez ele teve sua influência, sua origem na Índia, mas conforme ele foi sendo divulgado, praticado na Europa, ele já teve, as peças já teve influência da história da época. Por exemplo, algum acontecimento da natureza, as peças mudavam para esses acontecimentos. Alguns acontecimentos a nível de guerra, as peças já mudavam para material bélico, né, de guerras ali. Quer dizer, isso vem sendo contado historicamente, esse tipo de influência dentro desse jogo de tabuleiro, tá? E aqui, pessoal, eu trouxe outro jogo de tabuleiro de origem indígena, que é onde eles praticam no chão mesmo, aonde foi adaptado para o jogo de gamão, que hoje também é um jogo de tabuleiro, tá? Pouco praticados por vocês, mas que também teve a influência indígena dentro dessa vivência aí, tá? Então, por hoje, pessoal, a gente fica por aqui. A gente vai procurar fazer uma atividade em cima desse esporte aqui, que foi adaptado, que é aquele esporte que é o cricket britânico, que vocês utilizam o taco, né, para praticar. Então a gente vai fazer uma atividade pré-desportiva em cima disso quando nós voltarmos para nossa aula prática, que conforme o nosso cronograma, as aulas presenciais começam dia 8 e a gente vai procurar vivenciar esse tema de hoje de forma prática, tá? Um bom dia para vocês, uma boa noite ou uma boa tarde, conforme quem for assistindo esse vídeo, meu aluno, tá bom? Abraço para todos.